Olá. Boa noite, Martim, tudo bem? Boa Tá me noite, ouvindo? tudo bom? Eu estou te ouvindo, vocês me escutam? Tô te ouvindo bem e vendo bem também. Maravilha. Que ótimo. Como vai? Agradeço o convite desde já. Um prazer estar participando com vocês dessa conversa interessante. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite. Desde a primeira semana, quando a gente começou a montar um cronograma de pessoas ou de instituições e ONGs para convidar para participar das lives, a Oceana já apareceu na nossa lista logo no início. Então é um prazer receber você aqui essa noite. Então tá, obrigado. Então, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa, com o nosso Oceana vem trabalhando bastante em prol da conservação marinha, com foco na gestão da pesca sustentável. E espero que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa atuação voltada para a gestão pesqueira sustentável e que a gente consiga ter uma conversa boa aí e esclarecer qualquer dúvida. Vamos fazer um bate-papo legal. Com Obrigado pelo certeza. convite, Guilherme. Então, pessoal, só falando brevemente um pouquinho sobre a formação do Martim. Ele é oceanógrafo, né, com mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e hoje ocupa o cargo de diretor científico da Oceana. Aí, como vocês devem ter visto na transmissão, na divulgação da live ao longo da semana, a gente vai falar justamente sobre gestão pesqueira com base científica, né, que é o formato de trabalho que a Oceana desenvolve. Martim, para a gente começar já essa conversa, vamos falar um pouco de situação atual, de status de estoque pesqueiro marinho no Brasil. Como que está isso? Olha, essa é uma pergunta que, infelizmente, a gente não tem resposta, né? O Brasil hoje não tem nenhuma informação sobre a situação desses estoques pesqueiros, né? Os peixes que são explorados comercialmente pelas diferentes pescarias, as industriais de grande porte, as artesanais, né? Pesca de pequena escala. A gente tem muito pouca informação sobre essas espécies, né? As avaliações de estoque, que são os estudos para a gente entender a biomassa dos peixes e saber quais são os potenciais de remoção sustentável que as diferentes pescarias podem exercer sobre determinadas populações, são vitais para você balizar a gestão pesqueira, e no Brasil isso é totalmente desconhecido. A Oceana iniciou um trabalho já faz quase um ano, e a gente está em breve para publicar esse trabalho, que a gente fez um levantamento sobre todos os principais recursos-alvo da pesca brasileira. A gente fez um levantamento sobre o status dos 118 estoques que hoje são considerados o que a gente chama de alvos de pesca, né, os objetivos de pesca das diferentes pescarias brasileiras. E a gente achou que a gente conhece menos de 7% dessas espécies. Nossa. Ou seja, a gente tem avaliações quantitativas de 7 desses 118 estoques que a gente analisou, buscando na literatura, relatórios, artigos, até teses e dissertações. Ou seja, o que eu posso dizer hoje para vocês é que a gestão pesqueira no Brasil hoje, ela não leva em conta o quanto de peixe tem no mar e qual que é o potencial de remoção sustentável que se tem. E dos poucas avaliações que a gente identificou, é interessante que espécies várias, e o atum tem uma particularidade, um peixe atlântico, ele tem no máximo 2 grandes populações ou 2 estoques no Atlântico inteiro. Né? Você tem ali algumas espécies de atum, de aquele espadarte, né, o agulhão, ou seja, dos poucos estoques que a gente tem avaliação, geralmente quem faz são organizações internacionais responsáveis por essa gestão compartilhada desses estoques que, no fundo, não são só brasileiros, né? O Brasil divide ele com todas as outras nações que estão no Atlântico pescando eles, né? Aqui, no caso, é a ICCAT. Se a gente tirar as avaliações da ICCAT dessa conta, o número cai para 2 estoques pesqueiros. Ou seja, a gente hoje só tem a lagosta e
a tainha no sul do Brasil, que a gente possui uma avaliação quantitativa da biomassa para poder embasar a gestão pesqueira. Então, isso significa que é feito completamente às cegas, né, a gestão. Sim. Pessoal, a imagem do Martim está travada para vocês ou está normal? Porque aqui tem umas travadas na conexão. Acho que voltou agora. Só dei um feedback aqui para a gente. Para mim voltou agora e que teve um momento que deu uma travadinha mesmo. Ok, a imagem está... O som está vindo também. Tá ok agora. O pessoal está dizendo que de vez em quando está travando um pouco. Mas agora parece que está melhor. É que eu estou em Brasília e aqui está tudo meio travado. Imagino. Tá, voltou. O pessoal está dizendo que voltou melhor. O Martim, então, na verdade, essa falta de conhecimento de dados estatísticos sobre o setor pesqueiro é bem preocupante, porque a gente não consegue, então, nem olhar para o passado e conseguir traçar um histórico de volume de captura e conhecer mais detalhes sobre isso. Então, de fato, a situação é bastante preocupante e ela não é uma situação atual. É um quadro que já vem perdurando há pelo menos aí uma década. A informação mais básica que se tem que ter para você ter uma gestão minimamente qualificada é saber o quanto que você está capturando. Exatamente. Essa é a informação mais básica. Se você não tem dados de captura, você não faz nada. Todas as outras avaliações usam dados complementares. Por exemplo, saber qual é o esforço de pesca ou quantos barcos e quantas pessoas estão pescando. Em outros casos, a gente usa o dado biológico, como a longevidade do peixe, a idade, tamanho. Mas a captura é o basilar. E a estatística pesqueira no Brasil, em escala nacional, está suspensa. A gente já está completando aí 11 anos sem um dado estatístico. O último boletim oficial publicado data de 2011, e ele já vinha ele já vinha sendo publicado com dados imputados, ou seja, fazendo manobras estatísticas para preencher lacunas em locais que a gente não tinha nenhum programa. Então, sim, enquanto o Brasil, de fato, não construir um programa integrado de coleta de dados de produção pesqueira, a gente não vai conseguir reverter esse quadro de falta de conhecimento sobre os estoques e a gente nunca vai conseguir fazer uma gestão científica da pesca que consiga compatibilizar essa atividade muito importante para pequenas comunidades e também para grandes economias com a capacidade que essas populações de peixe têm de suportar a pressão pesqueira, né? E a gente vai continuar fazendo uma gestão às cegas, né? Baseada aí em tentativas de defesa, etc. Então, esse é um ponto nevrálgico, né? A Oceana vem batendo faz muito tempo para que a gente retome a estatística pesqueira em escala nacional, né? Que sem isso não se faz nada. Não tem como nem dar um ponto de partida. A situação é especialmente preocupante na região norte e nordeste, que a gente tem pescarias de menor escala, pescarias mais artesanais, que geralmente estão espalhadas em pequenas comunidades ao longo de quilômetros, centenas, milhares de quilômetros de costa, e você fazer um monitoramento disso é muito mais complexo. Com certeza. Se a gente olhar para as regiões sul do Brasil, em que a gente tem uma pesca de maior escala, industrial, centralizada em alguns portos bastante específicos, a coleta desse dado é mais simplificada. Então, a gente ainda tem um dado mais confiável para aquelas pescarias industriais. Agora, para a região norte e nordeste, principalmente artesanal, a fonte de informação é total. Sim. Nossa. É realmente preocupante, porque imaginar se a gente olhar alguns anos atrás, a gente teve até uma Secretaria de Pesca e Aquicultura que foi elevada a nível de ministério, se teve um ministério, depois voltou a ser subordinado ao Ministério da Agricultura, e mesmo assim a gente tem toda
defasagem, essa falta de gestão e de conhecimento de dados, né? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas que é uma leitura que a Oceana faz. Um dos grandes desafios que a pesca tem pela frente é acabar com essa instabilidade institucional. Sim. Se a gente for reparar desde 2003, quando a gente tinha o Departamento de Pesca e Aquicultura, que era vinculado ao MAPA, esse departamento foi extinto, a gestão da pesca passou para a SEAP. Depois da SEAP, criou-se um ministério. Depois esse ministério foi extinto e a pesca foi para o Ministério da Indústria. Depois ela foi para uma secretaria especial. Depois ela volta ao MAPA. E isso, a maior parte dessas mudanças, num intervalo aí de 5 a 6 anos. Muito pouco tempo, de fato. Então, essa instabilidade da gente não ter, de fato, um quadro, algum instituto nacional responsável por atividades de coleta, monitoramento pesqueiro, isso prejudica muito, né, para que políticas de longo prazo sejam implantadas. Com certeza. O Martim, me diz uma coisa, do pouco que se sabe desse levantamento, quais são as principais espécies capturadas que se tem conhecimento? Olha, a gente vive num país continental, né, bastante clichê o que eu estou falando, mas não tem como fugir disso. Extremamente heterogêneo. Se a gente for olhar para o norte, a gente está num clima hipertropical, com a foz do rio Amazonas, ecossistemas manguezais de grande porte. E se for olhar para o sul, você já tem uma área temperada, com um tipo de ambiente muito parecido com o que a gente tem no Uruguai e na Argentina. E ao longo disso tudo, ainda temos todas as áreas de recifes de corais, zonas de ressurgência, etc. Então, é muito diversificado. Então, é complicado falar o que é o principal, e a gente teria que meio que olhar com um espectro mais regional, né? Sim. O que a gente tem hoje de padrão meio geral é que as principais pescarias de escala industrial estão localizadas, de fato, na região sudeste e sul do Brasil, que são onde estão as águas mais frias, mais produtivas, e aí a gente tem recursos como a corvina, como a sardinha e outros pequenos pelágicos, o bonito listrado, atuns, sendo muito importante nessas regiões. Rio de Janeiro, ali, Bahia para cima, a gente já tem algumas pescarias mais de manguezais, com coletas de caranguejo, camarões sete-barba, que é um outro recurso muito importante, e, obviamente, todas essas pescarias que dependem de recursos recifais, que vocês muito bem conhecem, são todas um grupo grande de lutijanídeos, outros serranídeos, né, que são ali os nossos pargos, ciobas, ariacós, os badejos. Sim. E indo lá para o norte, com aquele mega ecossistema de manguezal, um estuário enorme da Amazônia, a gente tem pescada amarela, camarões. É um país muito rico, com muita diversidade, capaz de produzir diferentes tipos de pescado, para diferentes tipos de estratégias de mercado, às vezes pescarias muito pequenas, com caráter muito cultural, social, e outras pescarias de grande porte. E é realmente uma pena que não se tenha esse olhar mais cuidadoso para cuidar desses recursos pesqueiros e dessa atividade que é tão importante, né? Uma atividade milenar, né? Com certeza. Ô Martim, me diz uma coisa, essa pesca, principalmente falando da pesca industrial, né, de pesca com volume de captura maior, utilizando até algumas tecnologias, isso se conhece muito pouco do que está sendo extraído, de fato, o controle sobre a pressão disso para que possa levar uma espécie para extinção, que dirá é muito mais difícil, então, nessas condições nas nossas águas. Assim, de fato, se você não consegue definir a informação principal aonde você não quer chegar na pesca é num ponto em que você captura mais do que aquele estoque repõe. Então, esse é o primeiro pressuposto de uma pesca sustentável. Eu tenho que conhecer o meu recurso, o quanto que ele é capaz de produzir
e eu compatibilizar a minha remoção com a capacidade daquele estoque de se regenerar. Obviamente, você tem alguns refinamentos a mais com a gestão ecossistêmica, que se diz que não basta olhar só para esse lado, você também precisa olhar para o papel ecológico daquela espécie dentro da teia trófica que ela está inserida, né? Do ecossistema que ela está inserida. Mas esse é um avanço, é um segundo nível que poucos países, só os mais desenvolvidos chegaram, né? Requer muita informação. O básico é você conhecer o quanto que aquele estoque é capaz de te fornecer. E o segundo pilar de uma pesca sustentável é que você não cause outros impactos adversos dentro do ecossistema, né? É muito comum e aí é onde a gente entra com um cenário mais fácil de você ter um quadro de extinção. Extinções causadas pela pesca, geralmente, né, elas são raras de se identificar, mas geralmente elas estão associadas ou têm maior probabilidade de ocorrer com recursos que a gente chama de bycatch. Né? Não são nem recursos, são espécies de bycatch, são espécies de fauna acompanhante. Por quê? Quando você tem a biomassa sendo muito reduzida de uma espécie que é objetivo de captura, chega uma hora que ela fica com a biomassa tão baixa que a própria atividade se torna economicamente inviável pela falta do peixe. Então, geralmente, se tem que a extinção econômica ela vem antes de uma extinção do ponto de vista biológico, né, da espécie. É o que se chama de colapso da pescaria, né, quando ela não se sustenta mais por falta de recurso objetivo. Agora, quando você está olhando pro bycatch, vamos usar um exemplo, a gente pode ter uma pesca de espinhel desses atuns, em que o atum está muito bem, obrigado, a pescaria continua rentável, mas vem tartarugas ou vem aves marinhas, que essas aves já estão com a população sendo reduzida e a pesca continua com toda a sua intensidade porque ela continua rentável. Então, esse quadro de extinção associado ao bycatch, ele é preocupante. A gente tem vários casos hoje de espécies que estão em algum grau de risco, em diferentes graus de risco, em que o bycatch é um fator determinante, né? Em pescarias como de Emário. No sul do Brasil, a gente tem um exemplo muito emblemático do problema que é você resolver a captura das toninhas dentro das redes, que volta e meia aparece em qualquer praia. É algo triste, que a gestão pesqueira tem que olhar para isso também. Não se trata só de olhar para o alvo da pescaria. Olha, quais são os outros impactos que ela está causando, porque não dá para a gente tolerar uma atividade que possa estar causando a extinção de outros grupos ao seu redor, né, com as quais ela interage. É uma atividade complexa, mas é desafiador, mas se você investir em dado, em pesquisa e criar os espaços de discussão em que se negociem essas tomadas de decisão, existe solução para tudo, né? Não precisamos pensar em acabar com a pesca. Ela é uma atividade muito importante, que a gente precisa equacionar esses impactos que ela causa e tomar decisões em forma de regulações para controlar isso, né? Exatamente. E acho que uma das grandes dúvidas ou curiosidades do pessoal e talvez você pode explicar isso muito bem, dando até exemplo de como vocês fazem na Oceana, é como que a gente avalia o tamanho de um estoque, né, e capacidade de reposição de uma espécie? Olha, a Oceana, de fato, não eu vou já te antecipar, não é papel de uma organização como a Oceana executar essas avaliações de estoque, né? Esse é até uma briga que a gente tem. Isso deveria ser uma política de Estado. É papel do governo fazer esses estudos. Mas quando a gente se propõe a fazê-los, é porque não tem nenhuma informação e a gente está buscando melhorar a gestão daquela pescaria. Então, num cenário de não ter nada, a gente entra com proposição dizendo, ok, me dá os dados que a gente faz. E a gente tem equipes de cientistas qualificados, que são consultores, parceiros da Oceana. E como se dão esses estudos, né? Existem diferentes formas, mas as mais clássicas é você utilizar dados da própria pesca, ou seja, o quanto que está sendo capturado e o quanto de energia ou de esforço está colocando para capturar aquela espécie, para criar o que se chama de um índice de abundância. Né? Se a cada ano
a mesma frota, trabalhando do mesmo jeito, começa a observar cada vez menos peixe, isso é um indicador de que aquela população está caindo. Então, você começa a construir esses indicadores, coloca ele dentro de alguns modelos matemáticos e estatísticos, e ele te diz qual é o cenário mais provável daquela população. E a melhor informação que ele pode te fornecer é o seguinte, é uma cota de captura. Ou seja, qual que é a situação do teu estoque hoje? Se você manter determinados níveis de captura, qual que é a tendência que esse estoque vai ter? Ele vai cair ou ele vai crescer? E o que o cientista recomenda em termos de limite de captura? Porque esse é o principal fator, né? O Brasil está muito preso a um modelo de gestão baseado em defeso. Vocês devem conhecer o defeso, que é, olha, a espécie vai reproduzir nessa época, tranca a pesca. Mas ninguém olha para o que está acontecendo quando a pesca está aberta. Exato. Então, assim, enquanto a safra está aberta, você precisa ver se as frotas que estão operando estão capturando capacidades que são compatíveis com a reposição daquele estoque. Então, a Oceana luta muito por uma mudança nessa visão de se fazer ordenamento pesqueiro. A gente tem que parar de olhar para o que a gente chama do esforço, que é eu controlar quantos barcos estão trabalhando, ou qual é o período que eles vão trabalhar, e começar a olhar para o fator principal, que é o quanto de peixe que está saindo do mar. Exatamente. Porque esse é o principal ponto. Obviamente tem a questão do bycatch, tem as outras questões, mas se é nevrálgico, se a gente capturar mais do que aquele estoque repõe, o estoque vai cair no outro ano. Então a gente precisa quantificar isso, estimar o quanto que ele pode produzir todo ano e colocar regras que garantam que esses limites sejam respeitados, né? É uma gestão que se chama de conta de captura, né? E a avaliação de estoque é o estudo hoje que te fornece esse dado. Sim. E isso vai variar muito entre espécies, né? Porque como a gente pode imaginar, né, o tempo de vida e desenvolvimento entre as espécies, para o indivíduo atingir a fase adulta, a maturidade sexual, para começar a reproduzir, o modo de reprodução, tudo isso vai interferir diretamente, né? Não, perfeitamente. Isso é o que se chama da produtividade de um estoque, né? A fração daquele estoque, ou seja, o quanto que você pode retirar dele, de um peixe como a sardinha, que começa a reproduzir com menos de um ano, e com 3 anos a sardinha praticamente já morreu, porque ela tem um ciclo de vida curto, é completamente diferente da forma como você vai fazer com o peixe recifal, que vive 30 anos, que tem uma taxa de crescimento muito mais lenta. Isso é reflexo da resiliência das espécies. E a gestão pesqueira deveria considerar a resiliência das espécies como um balizador de risco. Falar, olha, se eu não tenho tanta informação, eu tenho que ter uma cota um pouco menor para essa espécie. Uma outra espécie que se recupera mais facilmente, você até tolera errar, porque o teu erro é rapidamente corrigido, né? Pela própria capacidade do estoque de recompor essa biomassa. Mas o fato é que no Brasil hoje o que se leva em conta é o defeso. Eu estou com a minha licença, eu tenho que parar de trabalhar tal mês, eu volto a trabalhar tal mês. Enquanto a pesca está operando, ninguém está levando em conta se essa captura está dentro de níveis sustentáveis ou não, né? E isso aí é um verdadeiro erro, né? Sim. Porque do que adianta você cessar a pesca naquele período reprodutivo, um curto período específico, se durante todo o resto do ano a coisa é feita sem nenhum tipo de controle, né? E a predação, o impacto no estoque pode ser até muito maior, né? Exatamente. Tem alguns estudos, eu lembro de uma avaliação de estoque que foi publicada numa revista por um pesquisador lá de Santa Catarina, que ele estava avaliando uma pesca de um camarão, uma pesca artesanal de camarão, 7 barbas, é o nome desse camarão. E o trabalho estimou que assim que uma safra começa e até ela terminar, as remoções daquele estoque alcançam quase 90%. Aí aquele camarão é quase todo removido, aí vai gerar biomassa para outro ano, quando abre a safra de novo, você começa com produções muito altas e de repente a produção vem caindo, até eles terminarem o dia, a safra pescando praticamente nada, né? Outro exemplo disso é a sardinha, né?
Sim. É um peixe de pequeno pelágico, mas a gente vinha com um modelo de gestão baseado unicamente nos defesos e recentemente a gente teve um colapso verdadeiro da pesca da sardinha, né? A produção caiu para o seu mínimo histórico. Ano passado, salvo engano, a produção de sardinhas bateu ali 10 mil toneladas, sendo que em menos de 5 anos atrás a gente estava produzindo 100 mil. Ou seja, uma queda de Nossa. 90% Bah. de produção. E o modelo de gestão pesqueira no Brasil libera a safra do mesmo jeito quando você tem sardinha para gerar 100 mil toneladas, ele libera os caras para trabalharem quando você tem 10 mil toneladas. Ou seja, Que absurdo. não existe nenhum balanço, né? A sardinha ela tem variáveis ambientais que influenciam, etc. Mas uma gestão muito estática, ela tem que perceber esses pulsos que o estoque dá e você tem que, opa, é um ano ruim, é um ano de muita chuva, eu vou ter pouco camarão, eu tenho que pescar menos esse ano. Opa, esse é um ano bom, eu posso afrouxar um pouco mais. No Brasil, a gente faz defeso, implanta esse defeso na década de 80, 90 e mantém a frota trabalhando assim por 20 anos. Então, Tem muita chance de extremamente arcaico. né? Extremamente Sim. arcaico. Esse é um problema grande. Sim. O Martim, fala um pouco, eu acho que a gente poderia, nesse ponto da conversa, até para inserir sobre os mapas de bordo online que vocês vêm trabalhando, que eu acho que ajuda a gente a dar exemplos positivos de como começar a contornar essa situação. Pois como eu estou falando para você, em termos de coleta de dados, né, estatística pesqueira, vai ser um desafio para esse governo e para os outros que virão, né? Conseguir implantar um Programa Nacional de Estatística Pesqueira, em grande parte pela essa característica que a pesca também, de ser muito espalhada ao longo de comunidades, várias delas remotas, e coletar esse dado é um desafio. Que vai envolver planejamento, recursos, instituições responsáveis por fazer isso, etc. Mas a Oceano olhando, ok, num cenário de desafio, o que a gente consegue fazer de forma simples hoje? E a gente começou a olhar para os formulários de mapa de bordo, que são formulários de papel que são obrigatórios para toda a frota industrial brasileira. E esses formulários hoje, eles seguem sendo preenchidos em papel, entregues numa superintendência, carimbam, o pescador recebe um protocolo e aquele dado termina numa caixa de papel. E são pilhas com milhares de dados sendo gerados. Obviamente, muita gente hoje fala, esses dados são tudo mentira, é tudo mentira. Bom, é de se esperar, né? Se você é um pescador, você fica 10 anos reportando a tua informação. Se você não reporta, você pode levar multa. E você nunca vê nenhum retorno daquele dado que você está passando. Nunca foi usado? De uma hora você começa a inventar qualquer coisa. Perde credibilidade do sistema pela própria falta de uso dele, né? Pela própria falta das pessoas olharem e fazer uma crítica. Então a Oceano decidiu mudar isso, né? A gente pegou um exemplo com a pesca da tainha e rapidamente criou alguns formulários online com base no sistema e implementou na frota, e na frota de cerco na safra de 2018. E a adesão foi de 95%, 98% dos armadores que estavam trabalhando naquela safra optaram por entregar o... E há um custo. Se você for olhar o custo que a Oceano teve implantando esse sistema, que foi o oficial daquela safra, foi irrisório. Representou menos de 0,1% da rentabilidade da pescaria. Ou seja, algo simples. Alô? Oi, sim, estou ouvindo. Beleza. Coloca esse formulário acessível pela internet. Acredita sim que o governo tem poder de fazer isso, não representa custo alto, vai desburocratizar o sistema, eliminar o papel, e a gente vai fazer com que esses dados que hoje estão perdidos em caixa de papel, a gente consiga entregar ele na mão dos pesquisadores que vão fazer esses estudos de avaliação de estoque, para a gente começar
a melhorar a gestão pesqueira no Brasil. Então, num cenário que a gente não vislumbra uma grande estatística pesqueira nacional, vamos fazer aquilo que é possível no curto prazo. E, olha, substituir formulário de papel em pleno ano 2020, por favor, né? Olha a gente aqui numa live, enquanto tem alguém lá entregando um papel e um carimbo lá para pegar um protocolo, sabe? Parece repartição pública da década de 60. Não é por aí, né? Sim, um então, descompasso total. Um descompasso total com a realidade, né? Exatamente. O governo federal, hoje, através da secretaria, ele já implementa mapa de bordo online na frota da tainha, na frota de cerco. Todo o monitoramento da pesca da tainha hoje é feito online. Você tem os programas de estatística pesqueira que operam lá em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, mas hoje o controle da pesca da tainha é feito ele por formulários eletrônicos e hoje são mantidos pelo governo, né? O governo incorporou aquele modelo que a Oceana desenvolveu e a gente ficou muito feliz com isso, porque a gente acha que o caminho é esse. A gente sempre se coloca como um parceiro para desenvolver isso, discutir esses sistemas, né? De uma forma bastante propositiva. E a gente tem que expandir isso para outra frota brasileira, começar a olhar para o EMALI, começar... Esse é um primeiro passo. Excelente, Martim. Quando a gente estava preparando a pauta, e algo que sempre me chamou a atenção desde quando eu conheço a Oceana e conheço o trabalho de vocês, é justamente que vocês defendem que somente com políticas públicas baseadas nesse conhecimento científico, né, e com a participação da sociedade é que a gente vai conseguir trabalhar para que esses recursos pesqueiros sejam utilizados de forma sustentável, né? Então, eu gostaria que você desse mais alguns exemplos práticos, ou até também, nesse momento, para o pessoal conhecer um pouco mais da Oceana, né? Até porque talvez muitos não tenham tanto conhecimento. Você poderia até falar um pouquinho sobre a Oceana, porque a Oceana, aqui nós estamos falando, estou falando com um diretor científico, mas de um braço da Oceana no Brasil que representa algo maior também, né? Sim, a Oceana é uma organização internacional. A gente está, basicamente, tem escritórios na Europa, Estados Unidos, aqui na América do Sul. Estamos com um escritório no Chile e no Peru, que são dois dos maiores produtores de peixe do mundo, né, de captura extrativa. A visão da Oceana é a de que os mares do mundo têm um potencial de alimentar a população. Estimamos que até 1 bilhão de pessoas podem ser alimentadas pela pesca, desde que os oceanos estejam saudáveis e que os estoques sejam geridos. Se a gente se colocar dentro de um contexto global de população crescente, demanda por proteína, a gente sabe também dos outros impactos associados ao uso da terra e os conflitos que se tem decorrente disso. E a gente tem o mar como um grande viveiro natural para a captura de diversas espécies. É muito pouco razoável na nossa cabeça que a gente não faça uma gestão adequada desse ambiente e das atividades que ali ocorrem. Então, a Oceana foca muito nessa gestão científica da pesca. Em tempos de coronavírus, a gente enxerga mais do que nunca a importância da gente ter a informação científica para balizar nossas decisões, né? Com certeza. E a gente vem trabalhando muito nesse desenvolvimento e apoio à pesquisa para fornecer, sobretudo, indicadores para que os gestores da pesca consigam sentar com a sociedade e tomarem decisões mais qualificadas em termos de ter propriedade e para fazer as escolhas corretas, que obviamente vão ter que equilibrar aspectos econômicos, sociais, mas você nunca pode esquecer o pilar ambiental, porque sem peixe não tem pesca, né? Então, exatamente, a pegada do oceano é muito difícil de se trabalhar o ordenamento pesqueiro, entrar dentro desses comitês, desses conselhos, discutir, gerar uma tomada de decisão que resulte numa portaria, numa instrução normativa que vá aprimorar o regramento de uma determinada pescaria. Esse é o nosso métier de trabalho na pesca.
no Brasil, mas é um padrão que se segue em boa parte do mundo, né? Uhum. O Brasil é um pouco mais atrasado, então a gente às vezes tem que fazer um pouco de dever de casa das outras instituições. Sempre. Por exemplo, criar exemplos, bancar as avaliações de estoque, etc. Mas, de maneira global, a Oceana busca isso, né? Garantir que a pesca seja gerida de forma a que as capturas sejam mantidas dentro de limites sustentáveis, que os estoques estejam abundantes o suficiente para gerar peixe para diferentes escalas de pescaria, né? A gente está falando de pesca artesanal, de lagosta, de pesca industrial de sardinha e tudo que tem aí no meio, né? Os princípios técnicos, científicos que se aplicam são os mesmos, né? É uma questão de replicar e observar as diferentes escalas. E você deu um bom exemplo já da campanha de sustentabilidade na pesca da tainha de vocês. E vocês têm campanhas específicas também sobre para recuperação de espécies ameaçadas, Martim? Sim, assim, a gente fez durante de 2015 a 2018, a gente trabalhou buscando encontrar uma solução para as listas de espécies ameaçadas. Foi publicada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014, uma portaria, a portaria 445, Sim. E essa portaria é um grande impasse, né? Porque ela define a lista de espécies ameaçadas de extinção, né, da fauna brasileira ameaçada de extinção, e a gente tem essa definição do que é fauna, né, e o que é recurso pesqueiro, e como que a gente vai gerenciar uma espécie ameaçada de extinção, que é um recurso pesqueiro. E a decisão imediata da portaria foi: tudo que é fauna ameaçada, a captura tem que ser proibida. E, bom, isso é uma medida extremamente drástica que não leva em conta impactos econômicos e sociais, né? Um exemplo emblemático Sim. disso foi o caranguejo guaiamum. Ele foi uma espécie listada como ameaçada de extinção. O vetor de impacto principal era a perda de habitat, por conta do crescimento das cultivos de camarão em cima de áreas de mangue. Isso reduziu o hábitat dele, ele foi colocado como ameaçado de extinção, e a pesca foi proibida. E pescadores, catadores de caranguejos são grupos dos mais vulneráveis que existem. Eles são pescadores Totalmente. De pequena escala, comunidades pequenas, em geral muito pobres, e você proibir aquela atividade pesqueira, sendo que eles nem eram dos principais vetores de impacto, não me parecia uma atitude muito coerente, né? Então, o que o Luciano trabalhou? Falou: olha, gente, isso aí vai ficar em disputa judicial. Vai ficar um tentando derrubar a portaria e o outro grupo tentando levantar a portaria. E como eu estava escutando hoje numa live, um comentário muito engraçado, um ditado muito engraçado, né? Em briga de elefante, quem se dá mal é a grama. Né? Enquanto os grupos ficam tentando um derrubar, o outro levantar, você tem ali o peixe e o pescador se arrebentando nesse meio, né? Exatamente. Então, a nossa abordagem foi de buscar soluções dentro da gestão pesqueira para aquelas espécies ameaçadas que estavam listadas. Então, não fizemos o básico, foi: pessoal, a gente precisa de regra, não é se sair de cima para baixo proibir, a gente precisa definir qual que é o período de pesca, o quanto se pesca, aonde que se pesca, de qual jeito a gente vai pescar, qual que é o tamanho de captura. Porque a gente precisa de regra. Na ausência de regras, vem essas medidas, essas decisões que de fato listam como ameaçada de extinção, que de fato o status daquelas populações aparentemente não é nada bom, mas a gente não tem essa avaliação de história, mas que criam grandes impasses, né? Então, o Luciano trabalhou muito num trabalho até conciliador, né, de buscar equilibrar questões ambientais com questões de governo, com questões socioeconômicas, e encontrar soluções dentro da gestão pesqueira. Quando isso não acontece, em geral, o problema não é resolvido, a atividade econômica ela persiste,
Se a gente for olhar a primeira lista de espécie ameaçada publicada em 2004, nenhuma das espécies que está naquela lista melhorou de status de conservação com a lista publicada em 2014, mesmo sendo proibida. Por quê? Você proíbe a captura de uma determinada espécie, mas não ordena a atividade que está impactando ela. Se simplesmente fala, olha, o desembarque disso aqui é proibido. O que o pescador faz? Ok, vou trabalhar na mesma área com a mesma rede. Quando vier essa espécie, eu jogo fora. Sim. O dano continua da mesma forma. Então, assim, ao menos que a gente comece a incorporar essas listas dentro de algo que você vai trabalhar, o ordenamento pesqueiro, fala, olha, amigo, seguinte, até pode capturar essa espécie aqui, mas existe uma área aqui em que ela se agrega, essa área vai estar fechada para você. Ou existe um período em que todos esses tubarões juntaram na costa para reproduzir, e aqui é uma área fechada para vocês nesse período. Ou vocês têm uma cota, fala, é que alcançar tanto bicho, teu barco tem que voltar para o porto. São medidas que você busca, através do conhecimento técnico, desenvolver elas e implementar elas em termos de política pública, que, no fundo, elas resolvem conflitos e são benéficas até mesmo para a conservação do bicho. Porque você fingir que você proíbe, no fundo, não conserva nada, né? Senão a gente já estava com essas espécies todas recuperadas. 15 anos de moratórias e tal, já era para estar tudo bem, né? Então, essa foi uma campanha que a gente desenvolveu. A gente trabalhou com planos de recuperação para a pesca do pargo, lá no norte, que é um peixe recifal, né, o Lutigianus purpureus. A gente trabalhou com um plano de recuperação, outro recifal para garopa verdadeira, né, Epinephelus marginatus. Fizemos planos para algumas pescarias de espinhal de fundo, com batata, com cherne. Apoiamos o plano da gurijuba. E sempre discutindo isso dentro dos grupos, para ver, junto com os cientistas, falar, ok, quais são as melhores medidas e tal. Aí o governo adota isso. O desafio nosso agora é monitorar e fazer com que as ações previstas no plano sejam implementadas, né? Mais uma mudança de ministério que a gente teve, né? Sair lá da extinta SEAP para virar uma nova secretaria dentro do MAPA. Tudo isso, até ganhar inércia de novo, leva tempo. E tem peixe que não tem muito tempo a perder, né? A situação pode estar um pouco pior. Com certeza. Nossa, excelente. O trabalho que vocês desenvolvem, de fato, pode não, né? Deveria servir de exemplo para os gestores públicos levarem a sério, de fato, e conseguir promover governança na gestão de tudo isso, né, Martim? É uma visão que a Oceana é uma posição delicada de se ficar, porque totalmente. No fundo, você está ali tentando equilibrar diferentes pontos de vista para permitir que o uso do recurso seja feito de forma sustentável, né? Não se trata de simplesmente acabar com a pesca, porque não é esse o ponto. A pesca é importante. A gente tem aí no Brasil comunidades pesqueiras tradicionais que vivem da pesca há séculos, que têm ali uma cultura, uma tradição, e isso tem que ser levado em consideração. Você não pode olhar só para o animal, você tem que olhar para o homem, para a cultura que está ali. Você tem a sardinha, por exemplo, que é uma outra pescaria que é uma outra escala completa, mas olha o papel que a sardinha tem numa questão de segurança alimentar. É um recurso que está na cesta básica. É o peixe da cesta básica do brasileiro que vai consumir uma proteína, é uma sardinha. Então, essa busca pela gestão pesqueira científica, ela leva em conta esses aspectos, né, sociais, a tradição, a cultura e também aspectos econômicos da necessidade da gente estar produzindo proteína, né? Exatamente. Bom, a gente está quase caminhando para os 10, 12 minutos finais. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, né? A gente vai começar a responder as perguntas que já chegaram, pessoal. E quem tem mais perguntas ou curiosidades, podem enviar aqui para a gente no bate-papo, que a gente vai responder o máximo possível, tá bem? Martinho, eu vou começar a passar algumas perguntas para você, então, tá bem? Maravilha.
O pessoal está perguntando com relação a elasmobrânquios, com status de... Principalmente a aparência, a frequência de aparecimento ou relacionado à pesca. O que você poderia dizer sobre isso? Olha, os elasmobrânquios são o grupo, né, dos tubarões e das raias, quimeras. Eles ocorrem desde o ambiente oceânico até a zona costeira, e eles interagem com diferentes pescarias, né? Existem algumas pescarias que, de fato, têm no grupo dos elasmobrânquios espécies-alvo, né? Isso é um caso principalmente do tubarão oceânico azul. E você tem outros casos em que o elasmobrânquio ele é uma fauna acompanhante. Algumas pescarias de emalhe estão pescando corvina ou pescas de arrasto, que passam lá, estão lá capturando um camarão, alguma outra coisa, e vem esse elasmobrânquio ali dentro. O que a gente sabe é que são grupos naturalmente sensíveis, eles geralmente têm uma resiliência menor, né? Eles geram poucos descendentes, não têm uma mesma capacidade de regeneração de biomassa que você tem com a maior parte dos outros peixes ósseos, e que demandam um olhar mais especial. O difícil é a gente ter informação sobre eles, né? Os dados hoje que a gente tem pesqueiros, eu posso dizer que eles datam, os melhores dados datam de até o começo dos anos 2000, porque a partir dos anos 2000, dados de pesca, de quanto que está sendo capturado, produzido, de descartado, etc., a gente não tem. E é fácil entender por quê, né? Porque um cenário de sobrepesca, vários desses estoques foram sobrepescados, ou seja, a biomassa deles foi reduzida pela pressão pesqueira. Em vários casos, eles foram colocados dentro de algumas listas, né? A IN5 foi a primeira lista de ameaçadas de extinção. E, desde então, a captura deles é, em tese, proibido. O desembarque deles é proibido. E as pessoas começaram a descartar isso no mar. Então, se você não tem estatística pesqueira, que dirá você conseguir observar o que acontece a bordo da embarcação a 50 quilômetros da costa? Aí você não sabe mesmo. Então, hoje, para esses elasmobrânquios que estavam considerados ameaçados de extinção para quando se tinha dados, hoje em dia a situação de informação técnico-científica é bastante pior. Né? A Oceano não tem nenhuma campanha específica para trabalhar com elasmobrânquios, né? Não tem sido hoje um objeto de campanha nossa, mas do conhecimento que eu tenho, e aí se tiver alguém que assiste a gente, que conhece mais de elasmobranquio, pode até corrigir, mas é que eu gostaria de ausência total de informação sobre esse grupo. Nossa. Né? Porque grande parte desse grupo, eles, em maioria, hoje estão sendo descartados no mar, né? E isso é muito ruim, porque são bichos sensíveis, né? Exatamente. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Qual a opinião da Oceana sobre a pesca de mergulho da lagosta? A pesca de mergulho da lagosta? Olha, o que eu vou te dizer? É uma pesca ilegal. Qual que é a opinião da Oceana sobre uma pesca ilegal? Sim. É isso. É simples assim. Sim. É claro assim, não tem como fugir disso. Se não está regulamentado, é uma atividade ilegal, não tem como ninguém compactuar com um negócio desse, né? Eu sei que existe uma série de outras questões associadas à segurança, à sustentabilidade dos estoques, à pressão que isso causa, acidente de mergulho, etc. Mas a gente já parte do ponto de princípio, não tem. Hoje é uma atividade ilegal e o oceano não compactua com pesca ilegal. Né? O que vai ser feito com a pesca da lagosta daqui para o futuro, se vão regulamentar, não vão regulamentar, vai ser parte de um processo de discussão que os diferentes pontos de vista vão ser colocados na mesa, e isso é natural, é importante que isso seja feito. E
Mas até lá é uma pesca completamente clandestina, né? Infelizmente. Não tem como fugir desse cenário. Monitoramento pesqueiro feito por pescadores locais pode funcionar? Como que poderia ser implementado isso? Olha, isso é uma pergunta bastante boa, né? Muito. Nesse cenário que a gente tem de dificuldade de se implementar uma política de Estado que vá até as pessoas coletar o dado, os próprios pescadores estão começando a perceber que sem a informação na mão, mais cedo ou mais tarde, eles acabam prejudicados. Ou pela falta de peixe, ou por alguma normativa que vem de cima para baixo que causa alguma interferência na forma como ele pratica a atividade dele. Então, informação é poder. Isso é... Quando você está empoderado, você tem informação, você sabe o que está acontecendo. Então, esse dado, ninguém sabe melhor sobre a pesca, o que está sendo capturado, do que o pescador. Então, ele tem um papel que pode ser importantíssimo de protagonista nessa geração de dados. É importante, obviamente, se desenvolver protocolos, ou seja, qual é o tipo de dado, não adianta a gente, por exemplo, sinonímias de peixe, um coleta o dado dizendo, olha, eu chamei o meu barco de barco grande e barco pequeno, e o outro usa a informação dizendo se ele é barco a gasolina ou é barco a vela. Bom, mas o barco a vela é grande ou é pequeno? Então, ou seja, a gente tem que ter alguns protocolos bem definidos para que esses dados eles possam, de fato, gerar algum uso, né, para a ciência e para o próprio ordenamento pesqueiro. Mas se esses protocolos forem feitos e a gente tiver algum sistema fácil de ser usado, né, pelos pescadores, e eu não estou falando aqui de grandes aplicativos, às vezes você tem o papel da colônia de pesca, de uma associação de pesca, de uma unidade de conservação, ela pode receber um papelzinho de pão ali, não vou dizer um papelzinho de pão, mas um pequeno formulário dizendo ali a produção que o cara teve por mês. Você tem ali alguém da própria comunidade com um maior grau de estudo, que está comprometido com a pesca naquela comunidade, colocando aquele dado dentro do sistema e mandando para fora ou para a sua universidade. Essas iniciativas de automonitoramento, elas são muito importantes, eu acho que elas vão cada vez mais ganhar espaço. Elas fazem parte dessa ciência cidadã, né, de entender a importância. O recurso pesqueiro é um patrimônio de todos, né? Quando você autoriza alguém a pescar, esse peixe é seu, esse peixe é meu também, né? Mas o governo está autorizando um grupo a capturar aquilo, eles têm essa responsabilidade de registrar, de trazer essa informação, e isso é importante que se empoderem, que comecem a usar esses mecanismos, né, de automonitoramento. Sim, excelente. Bom, vamos para a nossa última pergunta. Como conciliar consumo e sustentabilidade? Que atitudes a gente poderia tomar no nosso dia a dia para ajudar nessa causa? Então, é uma outra pergunta bastante boa, né? O consumo, no fundo, é o vetor. É ele que faz qualquer atividade existir, né? De extrativa. Se não tem ninguém comprando ou ninguém comendo aquilo, você vai exercer uma pressão no produtor, não vai ter para quem vender. Então, o papel do consumidor em promover essas mudanças, ele é bastante grande. Tem crescido muito no mundo a busca por certificações de sustentabilidade, ou seja, selos de pesca sustentável, selos de origem, pescarias bem gerenciadas, peixes vindos de unidade de conservação, peixes com lacre. Se a gente começar a se informar um pouco mais e a sociedade começar a se interessar um pouco mais de onde vem a comida da gente, como é que isso foi produzido? Quem pescou? Isso é uma coisa simples. Quando você vai comprar um peixe na tua peixaria, pergunta pro cara: pô, amigo, e esse peixe vem da onde? Ó, legal, você sabe que barco que pesca? Se a gente começa a fazer isso em grande escala, a gente começa a coibir determinadas práticas de fraude, de pesca ilegal. Eu convido a todos a ir para uma feira, uma feira de rua no Rio de Janeiro e comprar peixe.
O que você tem de gato por lebre, porque as pessoas não perguntam, não está lá. Assim, o peixe é curvino, mas o cara está vendendo com badejo. E aí as pessoas pegam, olham e mandam para cá, não sabe de onde veio. Sejamos curiosos. Né? A Oceana é uma organização com uma forte base científica e a ciência é um bocado de curiosidade associado com Exatamente. Então, a gente tem que ser curioso. Se você se importa com peixe, se você gosta de peixe, se você gosta da pesca, consumo consciente vai começar por a gente tentando se informar. Vamos perguntar o que é, de onde vem. Pô, esse filé aqui não está parecendo desse peixe, olha a cor. A hora que a gente criar essa massa crítica, a gente vai começar a melhorar, a puxar mudanças nos fornecedores, nos pescadores. Tudo começa com um pouco de curiosidade e informação, eu diria. Excelente. Responsabilidade sobre o hábito de consumo, né, Martim? Exato. Responsabilidade, curiosidade, né? Eu sou um apaixonado por peixe, eu sou muito feliz hoje de conseguir trabalhar numa organização que busca, de fato, tornar a pesca uma coisa sustentável. Eu venho de uma cultura de pesca já de família e assim, é bastante natural para mim ter essa curiosidade de buscar de onde vem. E a gente tenta muito estar passando isso para as pessoas também. Fala, cara, é muito legal você saber de onde vem teu peixe. Já parou para pensar que às vezes é um senhor que está há 50 anos fazendo aquilo e de repente ele está pertinho da tua casa e você nunca foi lá conversar e conhecer um pouco melhor. Então, o consumo sustentável, eu acho que vai passar, nesse momento no Brasil, num primeiro passo por uma curiosidade, para a gente começar a se informar melhor, perguntar um pouco mais, e aí as coisas vão ser aos poucos evoluindo. Não adianta pensar que a gente vai ter de uma hora para outra consumo sustentável, se a gente vai ter selos de certificação bombando no mercado brasileiro. Se a gente não é curioso, não dá valor para isso, essas medidas não têm efeito. Então, sim. Martim, a gente tem 30 segundos, porque o Instagram encerra a live com 1 hora. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a participação da Oceana aqui. Foi uma noite repleta de informações. E para quem não conhecia, não segue a Oceana ainda, vão lá no Instagram, sigam e conheçam um pouco mais do trabalho de vocês. E parabéns pelo trabalho da Oceana, viu? Obrigado pelo convite, a gente agradece, é um prazer e a Oceana está à disposição. Obrigado, viu? Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Um abraço grande, obrigado.